Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula. Pois bem, a nossa aula de hoje ela é uma aula especial. A nossa aula de hoje ela foi especialmente ministrada no dia 20 de dezembro de 2025. Foi ministrada uma aula ao vivo onde uma pessoa foi convidada para conversar sobre o assunto comigo. Então, eu e a Maísa e Gino ficamos responsáveis por ministrar esta última aula. Então, como essa aula ela é gravada externamente e a Maísa não tem como gravar comigo, então essa aula desse vídeo está sendo gravada depois da aula ao vivo. E algumas informações que eu vou pôr aqui são informações dadas especificamente pela Maísa. Então, a aula de hoje, aqui gravada, ela está misturando as minhas informações com as informações da Maísa. E essa é a nossa última aula do ano. Então, bem-vindo à nossa última aula do ano. Não sei se você está assistindo isso depois, mas estamos aqui dia 20 de dezembro, na nossa última aula. No caso, 20 de dezembro foi a aula, né? Eu estou gravando isso dia 22 de dezembro. Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nosso estudo começa. Começa não, vamos continuar o tema de a retaliação. Então, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então vamos orar para o nosso estudo de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, obrigado por tudo. Nós só temos a te louvar e te agradecer, Pai, e exaltar teu santo nome, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu ensino, Pai. Nos ajude, Pai, a lidar com o nosso eu da melhor forma possível. Nos ajude, Pai, para que a gente possa entender a verdadeira mensagem do que tu diz para nós sobre não retalie, antes buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não retalie, mas antes ofereça outra face. Antes, dê a quem pede, empreste a todos aqueles que lhe pedem. Faça conforme a minha vontade, pois assim a tua palavra diz a nós, e nos ajude a cumprir aquilo que vem da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, aqui nesse capítulo, nesse versículo, nós estamos diante de uma das afirmações mais mal compreendidas que tem. E isso a gente já viu. A gente viu na nossa primeira aula sobre o olho por olho e dente por dente. Vimos propriamente sobre a lei. O que é essa lei? Como que essa lei funciona? O que ela faz? Para quem ela foi destinada? Para quem ela foi direcionada? E quem se apropriou dessa lei? A gente viu que quem se apropriou dessa lei foram pessoas no seu pessoal. As pessoas levaram isso no seu pessoal. O povo utilizou dessa lei, mas não era para o povo utilizar dessa lei. Antes, essa lei ela foi dada unicamente para os juízes e não para o povo. Outra, a gente também viu as injunções de Jesus. Vimos sobre dar a outra face, o espírito de retaliação. Vimos sobre a capa e a segunda milha, a nossa tendência de exigir os nossos direitos. Vimos também sobre o governo, né, a segunda milha. Então, vimos também sobre dar a quem pede, emprestar a quem pede. Então, tudo isso nos levou ao nosso terceiro ponto, que é a nossa aula de hoje. Negar-se a si mesmo. Bom, como se pode perceber, o Senhor, nosso Senhor, ele nos reforça exatamente o que está nessa passagem. A atitude do crente para consigo mesmo. Ele está, na verdade, preocupado desde muito cedo para mostrar o que importa é nós. Nós o que importa, o que está aqui dentro. Desde muito cedo ele está nos contando isso. Então a sua preocupação é no que somos e não no que fazemos. Então, é importante
reforçarmos esse ponto unicamente e exclusivamente nessa aula para que todas essas injunções tenham um melhor contexto, para que tudo venha a ser completamente dominado por nós. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar. Para quem está assistindo esse estudo isolado, tudo bem, não tem nenhum problema se assistir esse estudo ele é maravilhoso. Uma coisa eu preciso reforçar aqui. A não ser que tenhamos dominado bem as bem-aventuranças, dificilmente teremos conseguido nascer de novo. Pois nascer de novo vem das bem-aventuranças. E se não nascermos de novo, dificilmente conseguiremos dominar esse estudo. Como assim não ter dominado as bem-aventuranças? Para quem não participou das aulas, um estudo foi pregado sobre as bem-aventuranças. Está na playlist. Se você se interessar, não é obrigatório para você assistir essa aula de hoje, ok? Mas se você se interessar pelas bem-aventuranças que estão falando aqui, a playlist possui lá todas as aulas das bem-aventuranças. Então, vamos lá. No versículo 43, Jesus fala do aspecto positivo. Como assim positivo? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aqui é um aspecto positivo. Então, a gente percebe que Jesus, ele meio que faz toda uma ligação. Primeiro ele fala do aspecto negativo, olho por olho e dente por dente. Depois ele vai para o aspecto positivo de negar a si mesmo. Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Então agora temos essas duas pontos. Mas hoje o nosso foco é somente no negativo. Nosso foco hoje será o negar-se a si mesmo somente, unicamente no seu ponto negativo. Então, primeiro ponto. Vamos lá. Eu preciso citar aqui 2 pontos importantes. Primeiro ponto. Ninguém pode pôr em prática tudo isso ao menos que já tenha rompido definitivamente consigo mesmo. No tocante nos direitos sobre si. No tocante aos direitos pessoais. Ou seja, é eu tirar essa atenção de mim mesmo e, antes, remover completamente essa tendência de autodefesa, essa tendência de autoproteção, essa tendência de sempre querer repelir tudo aquilo que ataca o meu eu. Qualquer insulto, qualquer ataque, seja o que for, até mesmo ataques justos, antes eu acabo por repelir tudo. Devemos largar essa sensibilidade do nosso eu. Tá, mas por quê? Porque é simples. Porque o nosso Senhor diz, lá em João capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não entrará, não herdará o reino dos céus, não entrará. Então, antes, para nascer de novo, é preciso, é indispensável que eu tire, remova esse meu próprio eu, é totalmente indispensável. Como que o Jesus vai entrar se eu estou repleto do meu eu? Antes, como que eu vou negar a mim mesmo se eu estou repleto de mim mesmo? Percebe-se? Como eu vou negar algo de que estou cheio? É que nem eu negar que um copo de água está sem água. Eu chegar e dizer, não, esse copo ele não está com água, mas ele claramente está com água. Como eu posso negar? Entende? Então não tem como eu negar o meu eu estando cheio do meu eu. Então, antes, ninguém pode pôr em prática qualquer uma dessas coisas, ao menos que já tenha rompido completamente consigo mesmo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Aqui a gente tem um exemplo muito legal, que é Paulo nos mostrando como negar a si mesmo. Capítulo 4, versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha só que legal. Tão pouco me importa em ser julgado por vocês, qualquer tribunal, nem mesmo por mim. Percebe-se que aqui Paulo, ele mesmo está dizendo que tão pouco ele se importa com aquilo que as pessoas falam, que os outros nem com o que ele mesmo se julga, nem ele mesmo, sobre o que ele mesmo pensa de si.
Nem mesmo ele liga pro que ele mesmo pensa de si. A gente pode se tornar imune às massas populares. Vamos agora para o âmbito cristão. Cristão que, beleza, é imune a massas populares. Não liga para a opinião da sociedade, da que as pessoas em geral pensam sobre ela. Legal. Só que aí vem um problema. Próximo. Aí ele pode até não ligar para essas opiniões, assim, gerais. Mas eis que ele busca a aprovação de uma pessoa próxima. Sempre lembre da aprovação e da censura das pessoas que estão próximas. Aí já tem um problema. Porque a opinião do próximo já é mais forte, já é mais intensa do que uma opinião popular, uma opinião de uma outra pessoa geral. E geralmente a gente espera a aprovação dessas pessoas. Por quê? Porque elas são próximas, tem um vínculo, na maioria dos casos tem um vínculo sentimental, um vínculo de apego, um vínculo que naturalmente requisita a aprovação do outro. E isso é mais difícil de romper, porque antes, até mesmo essa barreira precisa ser superada. Até mesmo essa. Então é preciso ser superada essa barreira onde o vínculo próximo é quebrado. E o que o meu próximo fala já não tem mais peso em mim. Não tem mais peso. É difícil? Claro que é. É uma pessoa próxima. Imagina a ponto até mesmo de eu ter que ignorar o que os meus pais falam. Não estou incentivando essa atitude. Mas digo que é o que o Paulo está dizendo. Ou seja, é como se basicamente, mesmo que seja o meu pai ou minha mãe, eu também não ligo mais. Para esses insultos, para esses ataques. Nem eu julgo eu mesmo. E isso a gente já entra no próximo ponto. Precisamos morrer para o nosso eu. O mais difícil. Geralmente é a pessoa mais difícil de agradar. Eu. A pessoa mais difícil de agradar, geralmente sou eu. Não eu, Lucas. Eu. Você. Quem você mais tem dificuldade de agradar? A você mesmo. Na hora da verdadeira escolha, quem que geralmente você tende a agradar? O seu próximo, que de certa forma você ama, mas o seu eu. Se você escolher agradar o próximo, você vai desagradar o seu eu. Então quem que você vai escolher? O seu eu. E o próximo? E é aqui que o nosso Senhor está chegando. Ele está chegando na última barreira e a mais profunda. Negar e o próprio eu, morrer para o próprio eu. A preocupação do crente é ser aprovado por Deus. Essa é a preocupação do crente. Ou pelo menos deveria ser. E não eu. Agora, nosso segundo ponto. Somente o crente e unicamente o crente pode agir dessa maneira. Ou seja, ninguém atinge esse nível sem ser o crente. Então isso a gente já entra numa discussão muito interessante. Eu já me peguei nessa discussão, onde pessoas questionaram para mim, como assim? Então quer dizer que partes da palavra são destinadas somente para quem é cristão? Então não faz sentido. Então pronto, a palavra não é para ninguém. Quer dizer que agora só essa minoria pode receber essa palavra? Sim. Só essa minoria. E sim, essa palavra é destinada unicamente, exclusivamente, somente para os cristãos. E existem passagens bíblicas assim, que são destinadas somente para quem é cristão. E a gente entra aqui nesse debate. Tipo, não faz sentido. Você pode pensar, então pronto, a Bíblia ela não é abrangente, já que ela tem essa seletividade. Não, a Bíblia não é seletiva. Mas antes, vamos conversar aqui comigo. Qual é o perigo de passar textos, principalmente como esse, para não regenerados, não cristãos? É muito simples. Decepção. Elas não têm a capacidade, ela não tem o nível para executar esse tipo de ação. Então imagina, eu chego com essa pessoa, eu prego, olha, você precisa negar a si mesmo. Ela vai e ela tenta com as próprias forças. Por quê? Porque ela não nasceu de novo, ela claramente não está próxima de Cristo, ela claramente não tem Cristo como seu centro. Ela vai
tenta, não consegue, se decepciona, fica triste, cria ansiedade, cria inúmeros problemas, por quê? Ela tenta ser uma pessoa melhor e não consegue, ela tenta melhorar e não consegue, aí vem essa sensação de decepção, de tristeza daquilo, e nisso ela sai culpando todo mundo, ela sai culpando ela mesma, ela sai culpando Deus, porque Deus exige muito, porque Deus não faz nada, Deus não ajuda, Deus não ouve oração. Aí você vai olhar, ah, pronto, a culpa é dessa pessoa. Não, não é. A culpa é de quem está exigindo que ela faça essas coisas sem ser regenerada. Tem dois culpados nessa história. Ela mesma e a pessoa que deu essa palavra. Ela mesma por estar se cobrando por algo que ela não devia estar se cobrando. E a pessoa que passou essa cobrança para ela. Então, é um perigo, porque não vai conseguir executar, não adianta. Não é eu chegar para uma pessoa e dizer, negue-se a si mesmo, sem antes dizer, você precisa nascer de novo. Como assim nascer de novo? Ir para Cristo, ir até Ele, aceitar o Senhor Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados, arrependa-se de seus pecados. Como uma pessoa ela vai nascer de novo sem antes se arrepender, sem antes ir para Cristo, sem antes fazer tal coisa? Como? E o Sermão do Monte, por completo, é isso. Como eu vou exigir misericórdia de uma pessoa que não anda com Cristo e que claramente, vamos dizer assim, não louva ao Senhor, claramente não busca, nem sequer tenta? Como que eu vou exigir de uma pessoa que ela seja pacificadora se ela mesma não se arrepende do que faz? Entende? Então é um perigo imenso. É um perigo imenso essa palavra nas mãos de pessoas não regeneradas. Antes tem todo um caminho, todo um passo para as pessoas poderem ter esse versículo. E somente os cristãos podem receber esse versículo. Então, somente o crente pode agir dessa maneira. Somente. Então, eu não posso cobrar nada disso daqui para uma pessoa que não é crente, que é do mundo. Eu não posso exigir. Nem julgar ela para ela não estar fazendo essas coisas. Porque é muito simples, ela não está próxima de Cristo. Como que eu vou exigir que ela faça? Então, e esse ensinamento é muito oposto do que o mundo prega. O mundo prega o que a gente chama de cavalheirismo. Cavalheirismo é aquela pessoa digna, honrada, que faz as coisas, pregue a palavra em muitos casos, ajuda os mendigos, faz tal coisa, faz campanhas, progresso, caridade, e ele se mostra ali com aquela dignidade toda. Aquele homem que o mundo inteiro admira e a gente olha, puxa, esse homem é maravilhoso, ele é tão cavalheiro. Mas se você analisar fundo a vida dessa pessoa, a última coisa que você vai ver é um verdadeiro caráter vindo do Senhor. Cavalheirismo passou longe. No fundo, qualquer coisa que atingir a honra dessa pessoa, qualquer coisa que atacar a dignidade dessa pessoa, automaticamente essa pessoa vai entrar em um estado defensivo para defender a honra dela, defender a dignidade dela. Não importa o quê. Então, o foco aqui é também a autodefesa. É o oposto do que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando, é preciso nascer de novo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Está escrito: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque o meu eu morreu. Olha só o que Paulo está falando aqui. Eu morri. Agora é Cristo que vive em mim. É Ele que está aqui dentro. É como se o Senhor nós tivesse dito o seguinte: vocês precisam viver dessa maneira, mas não poderão fazê-lo enquanto não tiverem recebido o Espírito Santo.
enquanto não houver em vocês uma nova vida. Vocês precisam se tornar um novo ser. Ou seja, precisamos viver como a Bíblia diz? Sim. Mas o próprio Senhor está nos alertando. Vocês não vão fazer isso sem antes serem aquilo que vocês precisam ser. Vocês jamais vão conquistar qualquer coisa se não nascerem de novo. É isso que ele está falando. O mundo ele tem completa aversão a esse ensinamento. Como assim aversão, Lucas? Para o mundo, tudo é válido. Para o mundo, você tem o total direito de tentar e de conseguir, porque você consegue, basta persistir. Para o mundo, você consegue de qualquer forma, de qualquer jeito fazer essas coisas, mas não. Não é de qualquer forma que eu vou conseguir ser misericórdia, porque é muito simples, não é uma habilidade que eu consigo aprender. Misericórdia não é uma habilidade que eu consigo desenvolver. Não é com o tempo que vem, não é antes, vem pela renascer, antes vem pelo meu nascer de novo, pelo nascer em Cristo, é daí que eu obtenho a misericórdia, não só a misericórdia, todas as outras características, que são unicamente, exclusivamente de Deus. Como que eu posso tentar criar em mim algo que não vem de mim, vem de Deus? Mas o mundo ensina a conseguir essas coisas, se aproximar desses ideais de diversas maneiras, e nenhuma delas envolve Cristo. Muitas pessoas tentam sem ajuda nenhuma atingir esses princípios. E adivinha? Não consegue. Então, cuidado. Muitas das vezes você vai se perguntar exatamente o que a gente vai falar aqui. Certo, Lucas? Então, como que eu vivo dessa maneira que você está falando? Porque alguém, né, talvez você possa até estar se perguntando, ok, Lucas, você já explicou, já passou o estudo, entendi, precisa nascer de novo, se eu não nascer de novo eu não vou conseguir cumprir isso, legal. Mas sempre que eu tento pôr em prática, eu falho, então eu não sou nascido de novo. Porque sempre que eu ponho em prática, eu falho, sempre que eu ponho em prática, eu não consigo, sempre que eu tento, eu falho em tentar obedecer. Como viver essa vida é algo impossível. Como eu vou poder viver esse tipo de vida? Vamos falar aqui. Vamos adentrar agora. Para você que quer nascer de novo, ou melhor, você que já nasceu de novo, mas está enfrentando dificuldade, vamos com calma. Primeiro ponto. Convém enfrentar esse problema inteiro do eu com honestidade. Estamos vendo agora no prático como negar a si mesmo. Quer negar a si mesmo? Primeiro, enfrente esse problema interno do eu com honestidade. Aqui já bate na primeira bem-aventurança, humildade de espírito. É você olhar para o seu eu e parar de se desculpar, parar de evitar se desviar do problema, parar de evitar o problema e antes de ver no ensino da luz e reconhecer: o meu eu precisa morrer. Não só no seu geral, mas nas suas particularidades. Eu sou uma pessoa autodefensiva, eu sou uma pessoa que muito rebate, eu sou uma pessoa que muito se importa com o próprio eu. É antes ser honesto consigo mesmo, ser humilde de espírito. Então, um conselho que o autor do livro ele traz é o seguinte: sempre que eu notar em mim mesmo alguma reação de defesa própria, ou senso de contrariedade, ou sentimento de que fui ferido e prejudicado, ou de que fizeram injustiça contra mim, e sentir que ativei um mecanismo de defesa, examine-se e pergunte a si mesmo: por qual motivo eu me aborreço? Quando você estiver passando pela situação, se pergunte: por que eu fico triste com isso? Qual é a minha verdadeira preocupação diante disso? Eu estou realmente interessado por algum princípio de justiça e retidão nessa história? Eu estou realmente preocupado com a justiça aqui? E eu fico perturbado e comovido com total honestidade quando eu vejo que só estou preocupado comigo mesmo? Será que tudo isso não é uma preocupação verdadeira? Na verdade, só passa de um terrível e sujo egocentrismo e autointeresse que toma o meu ser?
Será que isso é apenas um orgulho hostil? Percebe? Uma coisa que eu gostaria até de comentar sobre isso. Isso também foi falado na nossa aula, que como eu posso lidar também de outras formas com essa situação. Eu vou contar um exemplo meu. Uma vez eu estava aqui em casa, estava na minha cama, e a minha mãe chegou comigo com um tom agressivo, alto, reclamando. E eu, como contra-resposta, ela automaticamente veio afirmando coisas para cima de mim e eu comecei a me revoltar na hora. Porque primeiro ela não precisava fazer tudo aquilo e segundo, nem era nada demais. Mas ela veio com um completo ataque para cima de mim. Automaticamente eu me senti atacado. E a minha reação foi muito rápida. Eu automaticamente me defendi. Eu revidei ela. E nisso a gente virou uma gritaria aqui em casa. E detalhe, eu já tinha lido esse texto 2 vezes. Ou seja, mesmo lendo esse texto 2 vezes e ainda fazendo estudo, eu não lembrei da pergunta, de todas essas perguntas. É difícil? Claro que é. É o nosso eu. O nosso eu está sendo atacado. Você acha que é fácil? O nosso eu está sendo atacado, ele tem uma resposta muito rápida e automática de se defender. Mas depois eu pensei comigo mesmo, puxa, eu me defendi. Então, qual foi o conselho dado em aula? Perseverança. É perseverar. Eu errei, tudo bem. Na próxima vou tentar melhorar mais. E se errar de novo, na próxima eu vou tentar melhorar mais. Persiste. É persistir. É não desistir. É ir ao Senhor. Se manter no Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Se falhou uma vez, busque mais o Senhor. Se mantenha no Senhor. Não desista do Senhor. Persevere. Não desista. Se mantenha firme na palavra do Senhor. Segundo ponto. Devemos perceber a extensão do controle do eu sobre as nossas vidas. Então, devemos perceber esse controle. Será que você já mediu a intensidade do controle seu na sua vida? Analise sua última semana. Analise o seu diário. O que você tem feito cada dia. O quanto você tem tentado controlar as coisas. O quanto você tem tentado dominar as coisas por si. O quanto você ora às noites dizendo, Senhor, tome controle da minha vida. Senhor, tome posse da minha vida. Senhor, vá na frente. E no primeiro problema, você já se mete na frente dos bois para tentar direcionar tudo. Para não perder o seu controle da situação. Muitas das vezes, percebemos o fortíssimo e grandíssimo autointeresse pelo controle. E principalmente na pregação do evangelho. Como assim? Pessoas que pregam o evangelho estão ali dando a palavra do Senhor, mas por qual razão? Visando a própria glória? Visando a glória de Deus, será? Ou visando a glória pessoal? Será que eu estou fazendo isso para realmente levar a palavra àqueles que precisam ouvi-la? Ou eu só estou levando aquilo para mostrar que eu sei das coisas? Eu me incluo nesse patamar, exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou levando a palavra. E isso é uma pergunta para mim. Por que eu estou passando a palavra aqui? Para mostrar que eu sei mais? Para mostrar que eu sou melhor? Para mostrar que eu estudo a palavra e vocês não? Longe disso. Longe disso. Eu, como um professor aqui de estudo, eu estou longe de ser perfeito. Eu estou longe de ser aquele cristão certinho que lê a palavra todo dia. Eu não leio a palavra todo dia. Eu estou longe de ser aquele cristão certinho que faz tudo bonitinho, que ora tudo bonitinho. Eu não oro tudo bonitinho. Muito eu falho na oração, muito eu preciso criar mais uma vida de oração, preciso jejuar mais, eu preciso ler mais, buscar mais, falar mais com o Senhor. Entende?
Então é um esforço que eu e você, todos nós precisamos ir atrás. É fácil? Não é, mas precisamos ir atrás. E largar esse autointeresse de que não, eu não estou aqui para mostrar que eu sei mais. Eu não sei mais. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor. Eu não sou o melhor. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou um grande teólogo. Eu não sou teólogo. Mas antes, assim como vocês, nós somos irmãos. E somos irmãos em Cristo, filhos em Cristo que buscam o autismo. Então essa palavra serve tanto para mim quanto para vocês. Negar esse orgulho, negar tudo isso, antes parar com essa tentativa de querer controlar tudo, antes de querer ter o controle de tudo. Então, quer negar a si mesmo? Avalie o seu controle. O quanto você tem o controle da própria vida, o controle do próprio eu. Observe. Terceiro ponto. Agora a gente vai subir mais um passo. A gente está subindo passos. O primeiro já é difícil. Reconhecer com honestidade o próprio eu já é difícil. Esse segundo ponto, querendo ou não, também é difícil. Largar o controle e entregar nas mãos de Deus, falando assim, parece ser fácil, mas é difícil. Porque na hora que é para largar o controle, a gente não quer largar. A gente segura o controle. Agora vamos subir mais um passo. Pergunto eu para todos nós. Às vezes, se por acaso já percebemos até que ponto essa miséria, até que ponto essa infelicidade, esse fracasso e essas tribulações em nossas vidas se devem apenas a uma única coisa, a saber, ao nosso próprio eu. Como assim, Lucas? Examine suas semanas anteriores. Examine as suas semanas anteriores. Analise, na verdade, esse ano. Não sei se você está vendo isso em 2025, agora final de ano, se você está vendo isso agora em 2026, ou seja, em que ano. Mas analise momentos em que você ficou triste, momentos em que você foi infeliz, que você foi envergonhado, momentos em que te perturbaram, te humilharam, te rejeitaram. Pergunta: quantas dessas coisas, sem nem percebermos, retornam ao nosso eu? Você vai pensar, como é que é? Sim, eu digo. O eu é a principal causa de infelicidade que marca as nossas vidas. A principal. Você vai pensar, não faz sentido, Lucas. Quer dizer que a culpa não sendo minha, as pessoas me atacaram, me humilharam. Em muitos casos, tentaram tirar minha vida, acabar com tudo que eu tenho, atacaram todo mundo que eu sou próximo, atacaram meus bens, ferraram minha vida em todos os seus aspectos. E você diz que eu sou infeliz por culpa minha? Sim, é infeliz por culpa sua. Como explicar isso? Pois bem, analise essas outras pessoas. Por que essas outras pessoas, em primeiro lugar, estão te atacando? Estão te humilhando, estão fazendo o que fazem? Exato. Porque elas estão voltadas para o próprio eu. Porque elas estão, no fundo, ligando para o próprio eu, para aquela inveja, aquele orgulho, aquele ego, aquilo que está lá no fundo. O eu dela está fazendo ela fazer isso com você. E você está ressentido pelo mesmo motivo. Você está ressentido. Você está triste, infeliz, por quê? Porque você sente que o seu eu ficou prejudicado, porque o seu eu foi atacado, aí você fica com dó do próprio eu. Poxa vida, o meu eu foi atacado, tadinho. Aí você fica triste porque o eu foi atacado. Se fôssemos crente mesmo, a primeira atitude seria lamentar. Se fosse crente mesmo, você lamentaria por aquela pessoa, pelo estado que ela está, por ver que ela está sendo dominada pelo próprio eu.
sendo dominado pelo inimigo. E mais, não só você lamentaria por ela, mas como você oraria pela vida dela, para que ela seja liberta do próprio eu. Você faz isso? Não, você entra no estado defensivo, onde você não tem culpa, porque foi eles que te atacaram, então por causa deles você é infeliz. Percebe? E se assim se entrega à infelicidade. O correto é você orar por ele, lamentar por ele, ir até essa pessoa e conversar com ela. Irmão, vem cá, deixa eu falar com você. Seja sincero, irmão, eu não gostei, essa situação me abalou, me deixou triste aqui, eu tô tentando melhorar e tal, mas essa situação não foi legal. Converse antes, fale antes, seja sincera, sinceridade também. Não tô dizendo aqui que as coisas não machucam, machucam sim, mas precisamos saber lidar com essas coisas. Mas antes, o crente, ele não se machuca de qualquer forma. Você vai me dizer, então quer dizer que é errado, de certa forma, se machucar nessas situações. Olha, em certo ponto, não diria errado, mas não deveria acontecer. Eu não quero discutir aqui o que é errado ou não, mas quero discutir, não deveria acontecer. Porque o crente verdadeiro, ele não se ofende fácil. Nem com opiniões gerais, que nem Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 4. Eu não ligo para o que as autoridades falam de mim. Eu não ligo para o que vocês falam de mim. Eu não ligo para as calúnias que vocês fazem contra mim. Eu não ligo para as perseguições que vocês fazem contra mim. Nem eu mesmo ligo para o que eu penso de mim. Eu não ligo. Percebe o ponto? Então, sim. Em última análise, você não só deveria orar por essa pessoa, lamentar por ela e orar por ela. Em último caso ainda, a culpa é sua. O crente reconheceria isso. Mais uma vez, voltando à culpa do eu. Como você percebe, o eu sendo culpado das nossas infelicidades. Vamos subir agora para um nível mais alto. Não o mais alto, mas um nível a mais. Vamos agora subir mais um nível. Veremos agora de um ângulo doutrinário e teológico. O próprio eu, nas escrituras. O que é falado? Muito se ouve o seguinte: Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Ok. O pecado corrompeu o homem. Ok. Eu vou além. Tem como ir além dessas frases de que Jesus morreu pelos nossos pecados? Tem. Tem como ir além dessa frase de que o pecado corrompeu o homem? Tem. E muito além. O eu foi responsável pela queda do homem, não o pecado. Mas antes, o eu foi responsável pela queda do homem no pecado. O homem caiu no pecado? Sim, mas por quê? Por causa do eu. Se não fosse o eu, o pecado jamais teria entrado nesse mundo. Jamais o homem teria caído no pecado. Jamais. Mas o diabo, ele é esperto. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele é traiçoeiro. Antes, ele reconheceu essa tendência do homem, do próprio eu. Antes, ele viu esse egocentrismo cravado no coração do homem. E ele viu que era uma fraqueza. E o que ele foi lá? Ele foi lá na fraqueza. Antes, ele lançou aquela tentação, muito em termos egocêntricos. Por que você não pode comer dessa fruta? Ah, porque Deus não mandou, porque Deus não deixou. Ah, mas ele está sendo injusto com você. Ele não quer que vocês comam para que vocês não se tornem igual a ele. E o que a mulher e o homem pensam? Puxa, é verdade? Deus está sendo injusto. Por que eu não posso ser igual a ele? Por que eu preciso ficar nessa posição e ele lá? E nisso, o homem cedeu ao eu. Como diria uma frase muito bonita que a Maísa disse, esse foi o exato momento em que a mulher deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir o próprio eu. O que eu quero. E realmente,
Esse foi o momento em que o homem parou de ouvir a verdade de Deus e passou a ouvir o próprio eu. Então, essa atitude egocêntrica é justamente aquilo que me põe em desafio contra Deus, me põe contra Deus, onde eu me entronizei no lugar de Deus, eu tomei a posição de Deus como governante, e agora se trata de uma atitude que me separa dele. Todos os momentos de infelicidade se devem a isso, se devem a essa separação. Quem vive em Cristo é feliz, eu garanto. Uma pessoa que realmente vive em Cristo, ela é feliz. Não importa o que esteja, não importa como esteja, ela pode estar presa, ela pode estar enjaulada, ela pode estar sofrendo, ela pode estar sendo torturada, ela pode estar passando por isso, por aquilo, a vida dela pode estar o caos, passando por tudo que for, não importa. Ela é feliz. Ela está em Cristo. Assim foram os santos. Portanto, a causa de qualquer miséria ou ausência de alegria é a separação de Deus. É a única causa. A única causa é essa separação de Deus e minha é o meu próprio eu. Sempre que nos sentimos infelizes, significa que de alguma forma estaremos olhando para nós mesmos. Estaremos olhando para o meu eu, para si mesmo, ao invés de desfrutar do companheirismo de Deus. Sabe? Isso é uma coisa que também foi discutido na aula ao vivo, que é muito legal. O quanto a gente chora, a gente sofre, a gente passa pelas situações e não, puxa vida, eu perdi meu emprego, eu perdi por causa daquilo, o que eu poderia ter feito diferente? E lamenta por isso, lamenta por aquilo, e chora, e vai atrás dos outros, desabafar, e cai numa profunda tristeza e clama ao Senhor, chorando, reclamando, Senhor, por que isso? Eu vou ser infeliz e tal, essas coisas. E faz tantas coisas. E pessoas que vão atrás do Senhor e não cumprem, e ficam tristes porque, Senhor, eu não consegui ir para tal evento. Puxa, aí fica triste, se lamentando porque não conseguiu. E faz toda essa historinha, sendo que a única coisa que Deus exige é uma coisa: desfrutar do seu companheirismo. A única coisa que ele quer é que a gente desfrute do seu companheirismo. Dele. Não é tão difícil quanto parece. Desfrutar do companheirismo de Deus. Porque uma vez que eu desfruto do seu companheirismo, eu consigo fazer tudo que está aqui. Eu nasço de novo. Tudo agora fica mais fácil. E eu fico feliz. Então eu serei feliz. Então, antes éramos puros. Mas por causa do meu eu, o pecado veio ao mundo. O meu eu trouxe o pecado ao mundo. Chegamos agora no nosso último ponto da aula de hoje. Chegamos então ao nível mais elevado de reflexão do nosso próprio eu como problema. Por qual razão o Senhor Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo? Você vai dizer, para pagar pelos nossos pecados. Todo mundo já ouviu isso. Mas eu vou além. Eu vou dizer para que ele veio a esse mundo. Ele veio a fim de libertar a humanidade do seu egocentrismo. Como é que é, Lucas? Porque antes vivíamos uma vida egocêntrica, cheia do eu, cheia do próprio querer, cheia das próprias vontades, cheia dos próprios desejos. Agora, eis que somos novos convertidos. Agora os nossos desejos são outros, vontades são outras, querer são outros, desejos são outros, pensamentos são outros. Antes vivíamos uma vida egocêntrica, agora essa vida egocêntrica foi destruída em Cristo. E ele veio para tirar de nós esse egocentrismo. Foi por isso que ele morreu na cruz.
Ele veio não porque considerava sua própria pessoa. E Filipenses fala muito bem sobre isso. O Paulo, em Filipenses, ele fala muito bem sobre isso. Então, Filipenses capítulo 2, Paulo fala muito bem sobre isso. Aqui em Filipenses ele diz que ele era eternamente filho de Deus, que ele era igual a Deus, mas antes ele não exigiu a sua glória, antes ele se humilhou e negou a si mesmo. Jesus fez isso. Antes ele não exigiu sua glória, tendo vindo a este mundo na semelhança de homem, deliberadamente ele abdicou de todo o seu poder, toda a sua divindade, ele veio em uma forma humana. E ele se fez dependente de pai, dependente de mãe, dependente de fome, sede. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, ele sentiu pressão, ele sentiu calor, ele sentiu frio. Antes ele não considerou a si de forma alguma. E ele veio. Me diz se tem exemplo melhor de se negar a si mesmo do que esse. João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 36. Diz: Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Olha que bonito. Percebe-se? Ele está dizendo: eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ou seja, eu não vim aqui na Terra para fazer minha vontade. Eu não vim aqui na Terra para impor o meu querer, meu trono aqui na Terra. Eu vim fazer o que o Pai me pediu. Aqui na Terra, tendo o poder de Deus, sendo igual a Deus, sendo Ele Deus, Ele se fez dependente do Pai. Mesmo podendo se igualar a Ele. Hebreus 10, capítulo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Tá vendo? Cristo. E Cristo disse isso. Tá aqui no livro de Hebreus. Cristo disse isso. E, para fechar, Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Aqui está provavelmente o que seria a maior exigência do livro cristão, a maior exigência de todo cristão: ser igual a Cristo. É uma grande exigência. Mas o Senhor está dizendo: como fazer isso? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus, ele morreu sem culpa nenhuma. Sem nada. Ele não pecou. E mesmo não pecando, não ter cometido um erro, ele foi perseguido, açoitado, flagelado, machucado, pregado numa cruz. Ele foi furado, morto. E ainda assim, eis que chega um homem e diz: se você é Deus, desça daí. Venha. Você não diz que é Deus? Você não diz que é filho de Deus? Então desça daí você mesmo. Aí você vai perguntar: Lucas, ele podia descer de lá? Podia. Ele tinha poder para isso. Desceu? Não. Eu fico me imaginando. Se fosse eu, Lucas, com esse poder naquela cruz, eu tivesse a possibilidade de me soltar. Mas eu tivesse a escolha: ou eu me solto, mas daí eu abandono todo mundo, ou eu fico, mas daí eu salvo todo mundo.
Olha só a escolha. Eu ou as pessoas? Vou ser sincero. Eu, como Lucas, provavelmente eu sairia. Porque só de me imaginar numa... Não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Como que um homem, tendo tamanho poder, se sujeita a uma situação dessa? Só uma resposta para isso. Ele negou a si mesmo. Por mim e por você. Para que hoje a gente se livrasse desse ego nojento que nos toma hoje. Portanto, se cremos realmente que ele morreu pelos nossos pecados, se cremos realmente isso, não deveria ser o seu maior desejo, negar a si mesmo? Se você realmente crê que ele morreu por você, por que você não deseja negar a si mesmo mais do que tudo? É o famoso, você quer ir para o céu? Sim. Mas você obedece tudo que está na Bíblia? Não. Como é que explica essa história? Você lê a palavra? Não. Você busca a Deus? Não. Então como é que você quer ir para o céu? Você não faz nada para ir para o céu. Percebe? Diz que ama a Cristo, mas não faz nada que comprove que ama a Cristo. Por quê? Está voltado para o próprio eu. Não julga essas pessoas. Eu mesmo muito enfrento esse problema. Então, que a gente possa negar o nosso próprio eu. Vou ler mais uns versículos para fechar. Efésios. Efésios não, Romanos. Romanos 8, capítulo 29. Diz o seguinte. Capítulo 29. Romanos 8, versículo 29. Que diz: Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele nos predestinou para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Imagem do seu Filho. Segundo Coríntios, capítulo 5, como a gente leu, versículo... Aqui a gente vê, segundo Coríntios, por si só, ele trazendo essa declaração de que a gente não viva mais para si mesmo, mas que a gente viva para aquele que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Está lá no versículo 14 e 15 de 2 Coríntios capítulo 5, que está escrito. É um momento? E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ele já está dando a resposta aqui. Ele morreu para que a gente não viva mais para si, para que a gente não viva mais para o próprio eu, mas antes para ele, por ele, nele. Então a razão de tudo isso para que a gente viva uma vida com ele e não para si mesmo. Por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Um exemplo disso, um autor, eis que ele disse. Aqui, uma fala muito bonita. Ele diz o seguinte para nós. Houve um dia em que morri. Morri totalmente. Morri para o George Muller. Quem é George Muller? O próprio cara que está falando isso. Ele mesmo está dizendo, eu, George Muller, morri para o George Muller. E suas opiniões, preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, suas aprovações e censuras. Morri para a aprovação ou condenação das partes dos meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Que frase bonita. Mostra exatamente o que o Senhor está falando aqui. Sobre morrer para si e se entregar por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos libertar desse egocentrismo, desse nosso eu. Talvez você possa pensar, Lucas, muito bonito tudo isso que você falou, mas você ainda não me falou
Tipo assim, se até agora você não explicou como fazer, eu expliquei. Tá aqui. Indo até ele. Muito problema tá que as pessoas elas querem um manual de como fazer a coisa. Não é. É indo até Cristo. É se arrependendo. É negando o próprio eu. É assim que se faz, negando o próprio eu. Quando você vier com desculpa, negue-se a si mesmo e diga: não, eu não vou dar desculpa, porque a culpa de fato foi minha. Eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo ganancioso, eu estou sendo isso, sendo honesto, falando a verdade, indo até Cristo. Senhor, eu realmente fui isso, eu fui aquilo, eu fui isso e isso. Será que é difícil? É, pior que é. Porque nós fazemos isso. Eu faço isso. Então, muito temos que melhorar. Muito. Mas pense comigo. Não digo nem Jesus, porque as pessoas vão olhar, Jesus era Jesus, ele conseguia. Mas e o George Muller? Se o George Muller conseguiu, por que nós não conseguimos? O que George Muller tem a mais do que nós para nós não conseguirmos? Ou eu digo mais, por que nós somos piores do que Paulo? Aí você vai olhar, nós de fato não somos piores do que Paulo. Não faz sentido. Por que Paulo é superior a nós? Por que Pedro é superior a nós? Não faz sentido. O que Paulo tem que nós não temos, que ele consegue fazer e nós não conseguimos? Aí é que tá, nada. Pedro foi humano, Paulo foi humano, George Muller foi humano, você é humano e eu sou humano. Assim como todos esses conseguiram, eu e você também conseguimos. Não desista, persista, negue-se a si mesmo, vá, carregue a sua cruz e faça isso por aquele que morreu por nós, um dia, pagando pelos nossos pecados e nos libertando desse egocentrismo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, Pai. Exalto o teu santo nome, Deus, obrigado, Senhor. Que tu venha, Pai, tocar em nossos corações e tu venha, Pai, nos ensinar aquilo que realmente a tua palavra quis passar a nós, Pai. Que tu venha, Pai, tocar nos nossos corações e nos ajude a negar a si mesmo, Pai. Pois muito reconhecemos que somos falhos, por muitos reconhecemos, Pai, muito mesmo reconhecemos que precisamos da tua obra, Pai. Porque sem ti nunca conseguiremos, de fato, fazer o que a tua obra pede. Jamais conseguiremos negar a si mesmo. Não faremos isso com qualquer conselho do mundo ou com qualquer esforço vindo nosso, Pai. Sem tu, não conseguiremos nada. Nos ajude, nos fortaleça e abençoe a todos e cada um que participou desta aula, Pai. Cada um que esteve até aqui e qualquer um que possa ter chegado agora, abençoe, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém.